Vale subindo mais de 11% na semana com os estímulos chineses na economia. Isso acaba impulsionando o Ibov e a gente termina a semana com um respiro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do resumo da semana. Bom, começamos a semana com uma notícia bombástica, tá? O governo chinês injetando mais de 1 trilhão de yuanes na economia. Isso seria equivalente a 140 bilhões de dólares. Isso é muito mais do que o próprio governo dos Estados Unidos injetou na economia após a crise de 2008. Isso acabou impulsionando o minério de ferro, que subiu mais de 11% na semana, e também acabou impulsionando a Vale, que subiu 11,53% na semana. E se a Vale subiu, o Ibov acaba subindo. A questão desse estímulo fiscal na economia chinesa é se isso será sustentável a longo prazo e se realmente vai resolver o problema da economia fraca e da confiança fraca que o consumidor tem na China. Além desse estímulo trilionário, tivemos também um corte de 0,30%. Então tivemos uma taxa saindo de 2,30% ao ano para 2% ao ano. Então esse afrouxamento monetário, China então vem fazendo de tudo, né? Mesmo que seja na canetada, então China vem fazendo de tudo para aquecer a economia deles por lá, tá? É o famoso voo de galinha. É voo, mas é voo de galinha, é um voo curto. Vale subindo 11,53% na semana e o Ibov subindo 1,27% na semana. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos tivemos uma agenda fraca e o cupom reiterando o motivo do aumento de juros. Lá nos Estados Unidos tivemos os resultados econômicos da inflação ao produtor e todos eles vieram pouca coisa abaixo do esperado, beleza? Então, bom, sem mais delongas, sexta-feira, tentar fazer um videozinho um pouco mais curto para vocês, tá? Então, já vou colocar aqui o Ibov pra gente ver. Bom, como vocês podem ver, o Ibovespa fez exatamente o que eu comentei na semana passada, que ele iria cair mais para vir buscar essa região de suporte e vir buscar essa retração de Fibo, tá? Que seriam essas linhas laranjas, tá? E realmente ele veio, e segunda-feira já com a notícia bombando, Vale subindo, dando uma pancada para cima, então acabou o Ibov fechando, dando esse respiro, beleza? Bom, a ótica que nós temos de gráfico semanal, quando a gente olha o gráfico semanal, a gente vê que ele fechou positivo numa zona de suporte, respeitando uma zona de suporte e essa retração de Fibo. Então o Ibov, querendo ou não, fechou bem legal ali na sua ótica do gráfico semanal. Bom, e o mercado lá fora, a gente viu aí, ó, minério de ferro dando uma pancadona pra cima, tá? 11,39% na semana. O petróleo, um pouco diferente, um pouco na contramão, ele fez a movimentação que eu também havia comentado semana passada, tá? Estudo técnico, não erra, tá? O ouro chegou no próximo alvo que eu também tinha comentado, então ele rompeu os 613 e pancadona pra cima, descarrilhou pra cima, estamos comprado em ouro, tá? As bolsas lá fora, tá? A gente vê o Nasdaq, então, como repercutiu bem o corte de juros lá, como caiu como uma luva na hora certa que as ações estavam precisando, beleza? Então a gente viu ali, teve uma semana ligeiramente de alta, porém quinta e sexta ele acaba devolvendo um pouco desse movimento, tá? A SP500, uma ótica um pouco parecida, tá? Ainda fechamos a semana em alta, porém na quinta-feira e na sexta também tivemos um leve recuo, tá? Bom, e o Dow Jones aí continua em topo histórico, touro de ouro, basicamente. Bom, então, sem mais delongas, vamos então para as mudanças que tivemos na carteira de swing trade, tá? Então, tivemos 3 mudanças importantes, tá? Que eu gostaria de alertar vocês aqui, beleza? Então, deixa eu trocar aqui a tela, tá? Bom, TRPL, infelizmente, aí pegou no nosso top durante essa semana. Entrando, para quem não lembra, ou para quem não viu, a gente acabou entrando nessa barra de ignição, tá? Nessa barrinha aqui de ignição. Alertei que ela tinha pouco volume, mas estava numa região importante do gráfico semanal, tá? Era uma operação até que interessante, porém a gente viu que ela falhou completamente já na terceira semana da operação. Aquilo que ela tinha para andar
acabou não realizando essa movimentação. Então era mais era mais gente buscando essa movimentação, ver TRPL voltar para essa região aqui na casa dos R$ 27 ali, mais ou menos. A gente viu que ela foi totalmente frustrada, tá? No primeiro fundo que fizemos contra nós, eu já diminui o stop para cá e estipulei já um stop de cutucada. Então ele cutuca, mas não estopa. Mas quando ele fecha abaixo do nosso stop, a gente fecha a operação já no fechamento do mercado, tá? Então, bom, TRPL foi pro nosso stop, tá? Então, bom, e por outro lado, entramos vendido na Guar. Bom, na Guar, então, acabei entrando vendido ali na casa dos R$ 8, tá? A gente vê pelo gráfico mensal como ele chega nessa zona de resistência de preço. Toda vez que ele chega numa zona de resistência, os preços tendem a cair. Quando chega numa zona de suporte, ele tende a subir. Então, a Guar bem interessante. Quando ele chega na zona de resistência, ele começa a fazer uma acumulação, tá? Aqui o OBV durante a acumulação se demonstrou ascendente, tá? Se mostrou ascendente, um pouco contraditório com o que a gente busca, porém ele deu uma barra de ignição para baixo, logo devolvendo toda a movimentação do OBV. E fora que também tivemos um volume atrativo também nessa barra de ignição da sexta-feira. E bom, acabei entrando ali na Guar, então os alvos dela estão na casa dos R$ 7,32, tá? Bom, outra operação vendida, porém pelo gráfico semanal, é a Azul, tá? Também entrei vendido na Azul, fazendo trapzinho na média móvel de 8, tá? Bom, então a Azul subindo 13% na semana, tá? Totalmente contra a nossa posição, porque, se eu não me engano, na quarta-feira, o Conselho do Azul aprovou uma resolução que ia liberar algum caixa, ia liberar algumas aeronaves, ia liberar alguns milhões no caixa da Azul, tá? Isso foi positivo, mas aquilo lá, liberar alguns milhões não vai resolver o real problema da empresa. A empresa ainda está em tendência de baixa e eu sigo vendido. Então, caso pelo gráfico diário eu veja uma movimentação de topo, então eu já estaria de olho, tá? Para trazer meu stop para essa região de preço na casa dos 5,90, 5,95, tá? Aí já diminui o nosso risco e o nosso alvo segue firme lá. O primeiro alvo nos 3,80 e o segundo alvo seria essa projeção zona dessa alta que nós tivemos no início do ano passado. Então, o alvo ficaria ali, o primeiro alvo de FIBO desse espelhamento nos 13,19, tá? Que conflui com esse alvinho aqui de 161, terceiro alvo, nos 13,17, tá? Bom, agora vamos para os destaques. Semaninha meio devagar aqui, agenda fraca, então tivemos pouca volatilidade, tá? Então, bom, vamos lá. Vamos para o primeiro destaque, então, que é ClearSale. Pelo gráfico semanal mesmo, é o destaque. Então, eu gostaria do rompimento dos 8,88, porém, ClearSale meio que arma um pivô de alta, né? Não confirmou o armamento desse pivô de alta, mas ainda tá interessante, tá? Pelo gráfico diário, a gente consegue ver esse movimento, a gente consegue ver mais claro, esse movimento um pouco mais claro, beleza? Então o ClearSale aí, bem interessante, tá? Então o Raizen é o próximo, tá? Raiz 4 pelo gráfico diário, já tava de olho nela, ela tá um pouquinho conturbada, tá? Pelo gráfico semanal tá meio sem direcionamento, tá? Vamos ver como que ela engata essa movimentação, tá? Subiu. Bom, então vamos ver como a Raizen engata essa movimentação. Vamos ver se esse pivô de alta realmente vai ser rompido. Se a gente rompe essa região dos 13,40. Então, Raizen agora no meu radar, beleza? A VEG estava no meu radar, tá? Tentei entrar na VEG, porém não consegui, porque a ordem pulou, tá? Pulou minha ordem. A gente vê aqui, ó, que tem um gap de distância entre a máxima do ativo e a abertura e a mínima do outro ativo. Então minha ordem estava entre essa região de preço, que o preço nem sequer chegou a trabalhar nessa região, tá? Então acabou que nem acionou a ordem e VEG foi para cima. VEG subindo. Então o VEG fechou o semanal assim bonitão, subindo mais de 6% durante a semana. Ah, velho, filha da puta, velho.
Bom, outro destaque de gráfico semanal que eu não podia deixar de falar é da Vale. É da Vale, tá? É da Vale, tá? Comentei que Vale pelo gráfico diário tá fazendo uma ótica completamente diferente. E se fechasse abaixo dos 56,95 ia azedar pro Ibov, tá? Porém, segunda-feira a gente acordou com essa maravilhosa notícia, entre aspas, né? De 1 trilhão de estímulo na Xuxa da economia, né? De 1 trilhão de yuans aí na economia, né? Então, notícia boa pro mercado, boa pra Vale, boa pro minério de ferro. Então, acabou impulsionando o minério de ferro impulsionou a Vale pra cima e a Vale impulsionando o nosso Ibov, tá? Bom, uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês é que todo final de ano a gente vê a Vale engatando uma movimentação de alta, tá? Então, aqui em novembro, Vale engatou 60%. Aqui em setembro, 50% de alta. Ano passado, em outubro, 27% de alta. E agora, a gente também, finalzinho de setembro, começo de outubro, quase 11% na semana ali. Então, pode ser que a gente engate, sim, uma pernada de alta, um ciclo de alta, um rally de alta na Vale. Então, Vale com isso também no nosso radar. Vamos ver se a gente consegue pegar um pivôzinho, uma bandeirinha de alta, alguma coisa para surfar essa movimentação de alta na Vale, beleza? Bom, agora vamos para os destaques de baixa, tá? Que de alta infinita nossa bolsa não vive, tá? Então vamos lá, Cogna é a primeira, tá? É o primeiro destaque de baixa, tá? Então eu venho acompanhando essa movimentação pelo gráfico semanal, tá? Foi uma operação que cantou basicamente junto com o Magazine Luiza, porém eu decidi entrar vendido na Magazine Luiza. O upside para mim era maior, o upside para mim financeiramente era melhor, então decidi entrar na Magazine Luiza e não na Cogna. Então, acompanhando essa movimentação pelo gráfico semanal, a gente vê que ela chegou no alvo de 100%, tá? Que é a linha amarela no R$1,27, tá? Então, caso ela rompa esse R$1,27, a gente pode ver ela caindo para R$1,11. Quando a gente olha pelo gráfico diário, a gente fez esse mega power breakout, uma porrada para baixo ali no final da semana passada. Continuamos a movimentação de alta durante a movimentação de baixa durante a semana, e agora fazendo 2 candlezinhos aí com um paviozinho para cima, mostrando pressão vendedora ainda em dias positivos, tá? Então, caso Cogna volte a fazer essa movimentação para baixo, com certeza vai ser positivo para a gente vir testar os R$1,11, tá? Então, seria uma operação a favor da tendência e por sua vez, o stop curto, né? Então, arriscar uma entrada aqui no 1,30 ou arriscar uma aqui no 1,24, tá? Então, pode acabar sendo interessante, tá? Bom, então continuando, tá? Vamos lá pro próximo destaque, que é Porto Belo. Porto Belo, já tô um tempo comentando Porto Belo, tá? Então, Porto Belo já estava no meu radar. Pelo gráfico semanal, ele tá numa região bem importante de preço, tá? Bem importante de preço. Então, a gente vê a gente vê Porto Belo pressionado ali nas médias móveis, numa tendência de baixa clara, tá? Pelo gráfico, numa tendência baixa de clara pelo gráfico semanal. Então, bom, e fazendo uma espécie de squeeze pelo gráfico semanal, tá? E hoje, já no final do pregão, começo da tarde ali, Porto Belo começou a engatar uma queda muito forte, confirmando esse pivô de baixa, tá? Esse pivô de baixa, então fazendo pivôzinho de baixa. Então, pode ser que semana que vem, então, eu pense em entrar vendido na Porto Belo para surfar essa movimentação de alta, tá? Bom, do jeito que é pivô de baixa, então a gente sempre faz a projeção de pivô, o clássico, tá? Então, o primeiro alvo ficaria na região dos 4,31, que seria perto desse fundo.
o que seria perto da abertura dessas fortes barras, e o terceiro alvo que seria mais perto do fundo mesmo, tá? Então, bom, quem sabe aí Porto Belo realmente engata essa movimentação e a gente consegue surfar essa queda com um stop curto e alvo um pouco maior, tá? Pelo menos 1,61% maior do que o nosso risco, beleza? Bom, agora outros dois papéis que eu gostaria de comentar, que eles estão interessantes, mas eu não vejo nenhum destaque em si neles. Um deles é a CIA, tá? CIA B3, tá? Então, bom, a gente vê, bom, então vemos a CIA, tá? Numa forte tendência de alta, tá? Então, muito diferente das suas concorrentes. A CIA vem surfando uma movimentação de alta, a CIA, a Centauro, que é o grupo CBF, né? Ó, o grupo CBF também fazendo uma movimentação mais altista durante o ano, tá? Então essas duas um pouco na contramão, tá? Do que o setor tá fazendo, o setor de consumo tá fazendo, tá? Então, bom, então durante a semana a gente viu CIA fazendo essa barrinha de ignição. Porque eu não entrei comprado? Pelo mesmo motivo que eu não entrei comprado em lojas Renner, tá? Linha de tendência de baixa, tá? Linha de tendência de baixa e não estava confluindo com o gráfico semanal. Porém, caso a gente vê essa média aqui, ó, caso nós vermos essa média de 21 períodos aqui, caso ela vire para cima e CIA continue fazendo demonstrações de força, tá? Isso cairia como uma luva e como um pivô de alta no gráfico diário, tá? Então acaba sendo interessante. Então, CIA, eu vou estar de olho. Outro papel com uma ótica um pouco diferente, tá? Tá numa região importante de preço, porém não tem nenhum destaque em si. É o ETF da Europa, tá? Europa 11, tá? Então, tá aqui, ó. Europa 11, tá? Numa região bem interessante de preço. A gente pode ver que ele rompe uma antiga resistência fortíssima, tá? Dois alvos de Fibo casando e mais esses dois topos aqui. Então, era uma região forte de resistência, a gente rompe e volta para essa zona de suporte. Agora, antiga zona de resistência que vira zona de suporte, tá? Então, vamos ver como a Europa se comporta, tá? Até os 13,59, que seria o próximo alvo de Fibo, tá? Que seria o próximo alvo de Fibo. Então, caso continue essa movimentação altista, caso vire as médias de novo para cima, a Europa pode estar interessante. Então, já está no meu radar, beleza? E caso faça um movimento totalmente ao contrário, rompa os 12,48 e pivote para baixo, aí a gente vai ver ali uma movimentação um pouco mais controversa e acaba não sendo interessante, beleza? Bom, como prometido então, o vídeo de hoje realmente foi mais curto, foi mais rápido. Tivemos essa semana um pouco mais fria, não tivemos uma agenda econômica tão cheia, então o mercado um pouco mais tranquilo, o mercado absorvendo os impactos da super quarta. Agora sim que está começando a sair outros dados econômicos que vão corroborar para as próximas decisões de política monetária no mundo inteiro, tá? Então a gente segue com essa preocupação geral no mundo inteiro, tá? Essa preocupação geral de política monetária no mundo inteiro, tanto na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil principalmente. E agora temos essa outra novela para acompanhar, se realmente vai ser um voo de galinha ou se essa injeção de dinheiro, esse show da Xuxa aí do Xi Jinping, se realmente vai resolver o problema da China, da economia chinesa, beleza? Bom, sem mais delongas, sem tomar muito tempo de vocês, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, convido você para se inscrever no canal e, se você puder também, deixar seu like aí no vídeo, fortalecer meu trabalho, agradeço demais. Bom, é isso galera, sextou agora. Bom, é isso, tamo junto e é só o começo.